Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Espero que os irmãos estejam muito, muito bem, em nome do Senhor Jesus, né? Que Ele continue nos guardando, nos protegendo, pois somos carentes da sua proteção. Hoje o nosso salmo é o Salmo 142. E eu não sei se você conseguiu ler esse salmo, se você vai conseguir, ou se quando você começar a ler ele vai te induzir a cantar, porque esses salmos também é um hino, né, do nosso hinário, é um hino creio eu também do cantor cristão. No hinário, eu sei, se não me falha a memória, eu creio que é o 380, diz, né, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Sei que é um hino que, não vou dizer todos, mas a grande maioria conhece esse hino, gosta de cantar esse hino. E o que esses salmos traz para nós? Temos visto nos últimos dias salmos aonde o salmista tem falado das perseguições, daqueles que têm se levantado contra ele, daqueles que têm vindo contra ele, em alguns momentos os seus próprios filhos, em alguns momentos outras pessoas da família mesmo, ali pessoas de sua confiança, que por muitos momentos levantavam contra ele para guerrear, levantavam contra ele contra a calúnia. Então, o salmista estava passando por um tempo difícil, um tempo complicado, tanto que ele vai dizer em um dos salmos para que o Senhor pudesse guardar os seus lábios, guardar o seu coração, para que ele não pudesse vir a retribuir na mesma moeda. Não era isso que ele queria. E aí a maravilha que nós vemos de tudo quando nós chegamos no Salmos 142 é que mesmo diante de todas as questões que Davi passava, ele não estava sozinho, ele não estava abandonado, Deus não o havia abandonado. Por quê? Porque aqui traz para nós que o salmista ele tinha liberdade de clamar ao Senhor. É o que diz, né? Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, à sua presença, exponho a minha tribulação. Olha que maravilha o que o salmista nos ensina. Ensina com a sua prática de vida que, diante das situações, as queixas que ele tinha, os problemas que ele tinha, as tribulações que ele tinha, aonde ele levava? Ele não ficava, vamos pensar assim, falando pelos corredores do palácio, ele não ficava nas esquinas comentando, ele não levava para qualquer um, mas ele dizia: derramo perante Deus a minha súplica, e na sua presença, diante do Senhor, eu exponho a minha queixa. Então, não é que ele não tinha situações, e não é que daquilo que ele tinha, ele guardava para ele: ninguém tem nada a ver com o meu problema. Não, Davi não fazia isso, pelo contrário, Davi ia diante do Senhor, clamava ao Senhor, apresentava as suas queixas, apresentava as suas revoltas, apresentava realmente a tudo aquilo que estava no coração dele. Ele colocava diante de Deus, pois ele sabia que Deus ia. E continua: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece as minhas veredas. Ele diz que ele clamava ao Senhor, que ele apresentava a sua súplica, que ele apresentava a sua queixa, porque ele sabia que o Senhor sabia como ele estava. Ele sabia. Deus sabia como estava e diz: no caminho que eu ando, me ocultas a armadilha. Ele sabia que muitas vezes Deus o conhecia e sabia que por muitos momentos o seu espírito esmorecia, enfraquecia. E ele dizia: por isso que o Senhor vai à frente e tira as armadilhas. Irmão, já parou para pensar o quantas vezes Deus oculta de nós os nossos problemas? De repente, situações que nós iríamos passar, questões que nós iríamos viver, Deus simplesmente oculta, não permita que elas que nós a presenciamos. Deus já, às vezes nós compartilhamos as bênçãos a qual nós vemos, os livramentos a qual presenciamos, e os que não. As bênçãos que de repente nós não percebemos, mas estamos desfrutando dela. Os livramentos que nós nem sabíamos que existia, mas o Senhor nos livrou. Versículo 4 diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio e o meu quinhão na terra dos viventes. A situação que ele estava vivendo
a sensação de um abandono, que de repente não era só uma sensação, era real. Às vezes a gente fala, não, tô com a sensação, às vezes não é sensação, às vezes é real o que estamos vivendo. Mas ele está dizendo que não, que o Senhor era o refúgio dele. Ele não se atinha, claro que entristecia, claro que ele ficava mal, mas isso não o abalava ao ponto de desistir da carreira. Por quê? Porque ele sabia que a Deus ele podia clamar, que Deus era o seu refúgio e que Deus era a sua parte na terra. Para encerrar, o versículo 6 diz: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Ó, e os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Livra-me do cárcere, me livra da prisão. E ele que sabia que o Senhor o livraria. Ele sabia que o Senhor iria, por isso que ele diz: e assim, quando isso tudo acontecer, os justos me cercarão novamente, os justos se aproximarão. Então é essa confiança que precisamos ter, a confiança que podemos clamar ao Senhor, que podemos apresentar diante dele a nossa queixa, a nossa súplica, entendendo que ele conhece a nossa vida, conhece o nosso coração e que no tempo certo o Senhor nos dará livramento. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.